Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso 4º episódio do Tenho Dado Podcast. Eu sou o Matheus Dantas. E eu sou a Camila Weber. E o tema de hoje é Trabalhando no Exterior. E para falar mais sobre isso, nós trouxemos 2 convidadas muito especiais para compartilhar a experiência da vida trabalhando fora do Brasil. E eu gostaria que elas se apresentassem. Vamos seguir uma ordem, como elas duas tendo muito parecidas, vamos tentar seguir uma ordem alfabética. Pode começar, Nana. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa time zone de quem está ouvindo, de quem estará ouvindo, estará, enfim. Eu sou Nana, hoje eu moro na Irlanda, sou natural de Porto Alegre. Estou aqui na Irlanda faz 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Desde então estamos aqui em casa de lockdown, trancadinhos em casa. Hoje eu trabalho como engenheiro de qualidade de software na Red Hat. E tem alguns... Também sou uma pessoa mentora. Eu escrevo alguns conteúdos e faço mais esse monte de coisa que a gente pode vir a falar depois. Obrigada, Ana. E agora, a nossa próxima convidada, Nai. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Meu nome é Nayane, mas todos me conhecem como Nai. Eu sou mineira, natural de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, no Brasil. Atualmente eu moro na Polônia. Eu trabalho como desenvolvedora na área de inteligência de mercado, na área de BI especificadamente. Eu estou na Polônia tem 6 meses. Na verdade, eu vim passar um tempinho aqui no Brasil. Então, atualmente eu estou falando aqui do Brasil. Mas meu retorno para a Polônia vai ser semana que vem. Assim espero. E é isso. Eu sou uma pessoa que adora estar assim, em ambientes multiculturais. Então, eu tenho pouco tempo de Polônia, mas eu já me sinto que eu estou bem em casa. E, bom, é isso. E agora, Tenho Dado. Tenho Dado é um momento em que apresentamos um dado relevante sobre o assunto do episódio. Hoje, com um dado do censo de 2010, do IBGE, onde temos que quase 500 mil brasileiros emigraram do país. O valor exato é 491.645 mil brasileiros, sendo destes 54% de mulheres e 46% de homens que emigraram do Brasil. Os continentes de destino mais migrados foram 51% para a Europa, 26% para a América do Norte, 9% para a Ásia, 8% para a América do Sul e os outros 6% se dividem entre Oceania, África e América Central. E agora, vamos conversar com as nossas convidadas sobre como é morar e trabalhar no exterior. Bom, para quem está ouvindo a gente já há algum tempo já sabe que eu estou morando aqui em Berlim. Eu cheguei aqui em Berlim tem quase 2 meses e tem sido uma experiência muito interessante. E eu achei legal trazer 2 pessoas que também têm essa experiência, que podem compartilhar um pouco desse histórico morando fora do país. Até porque eu não tenho muita experiência ainda, então minha experiência não é tão rica. Eu acho que elas têm muito a contribuir com a gente. E eu queria saber um pouquinho de vocês como é que foi a decisão de sair do país, porque a gente sabe que não é fácil, né? Não é uma decisão tão trivial. Tem um impacto muito grande em termos de dizer adeus, não adeus talvez, mas dizer um até logo para algumas pessoas queridas, enfrentar uma nova cultura, enfrentar um novo país. E queria saber o que motivou vocês. Então, como é que foi a decisão de sair do país e como é que foi o processo? Então, desde a decisão até a partida. Vamos seguir a mesma ordem? Quer começar, Ana? Pode ser. Show. Então, aqui não houve, muitas tomadas de decisões, digamos assim. Aconteceu que o meu marido passou no processo para vir para cá pela Amazon. E ele chegou para mim e falou assim, olha, eu passei. E aí a gente ficou se olhando assim um tempão. E eu, show, tu passou? E aí, tá, tu vai comigo? Eu fiquei meu Deus, e agora? Porque a gente tinha 3 gatos no Brasil. A gente recém tinha se mudado. Recém tinha comprado eletrodomésticos pro apartamento. E outras coisas. E aí eu fiquei a gente tava morando no apartamento faz uns 3 meses, mais ou menos. Então, aquela coisa assim, tá, a gente vai, mas a gente tem que planejar o que fazer com essas coisas e com 3 animaizinhos, né?
porque a gente acabou pesquisando muito sobre trazer os gatinhos pra cá. E não foi viável por motivos de muita burocracia daqui da Irlanda, né, pra trazer os pets. Foi mais ou menos isso, assim, Aí foi correria de vender as coisas do apartamento que a gente recém tinha comprado, achar uma pessoa pra ficar com os gatos. E o fator principal, acho que foi a gente tentar ter um pouco mais de qualidade de vida, porque a gente morava na periferia de Porto Alegre, né? Eu e meu marido, nós somos da periferia de Porto Alegre. Então, foi a gente, tipo assim, é a nossa oportunidade de ter um pouquinho de qualidade de vida e não estar aqui tanto na cara do risco, né? Assim, entre aspas. Legal. E como é que foi se desprender? Porque pelo que você disse, era recente no apartamento e tem essa conquista, né? De você ter o seu próprio espaço e tudo mais. Como é que foi se desprender dos seus pertences? E também em relação à família, amigos, etc. Foi uma decisão tranquila se afastar deles assim? Ou foi difícil para vocês? Foi um pouco complicado. Então, como eu conheço a minha família, eu só contei quando a gente já tava com tudo organizado pra ir embora. Porque, tipo assim, eu conheço as pessoas, mas tu vai embora. Poxa, e agora, sabe? A gente vai ficar sem te ver pra sempre. Porque eu sempre dizia pra minha família, quando eu sair do Brasil, eu não quero voltar para o Brasil pra morar de novo, né? E, mas aí tu vai embora. A sogra também, aquela coisa assim, tipo, meu marido já tinha contado pra mãe dele, né, que em seguida que ele passou pro processo. Eu não, vou contar pra minha família. Dias antes foi, tipo assim, a gente foi na casa da minha mãe, assim, e dias antes eu disse assim pra minha mãe, a gente tem uma coisa pra contar pra ti, assim. Ela, tu tá grávida. Não, vou embora do país. Ela ficou, tipo assim, chocker. Me olhando, assim. Mas foi, tipo assim, foi tranquilo. A gente ainda mantém um contato com a família, principalmente com os meus irmãos. Mas pra gente foi tranquilo, assim. Legal. E pra você, né? Bom, então, a minha decisão de morar fora do Brasil, ela vem eu sempre digo para as pessoas que ela vem de um processo de amadurecimento aí de pelo menos uns 6 anos. Só assim, para explicar um pouquinho a minha trajetória, assim que eu formei, durante a minha graduação, na verdade, tive a oportunidade de estudar em Budapeste, na Hungria. Então, eu fiquei lá 1 ano e eu me encantei com a vida fora do Brasil, em vários fatores, principalmente em questão da qualidade de vida, das pessoas, da honestidade, principalmente da honestidade das pessoas, tanto na faculdade quanto nos estágios. Então eu me encantei com aquilo. E eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa, e isso de morar fora sempre me remeteu a me indagar e conhecer pessoas novas com histórias totalmente diferentes do meu dia a dia. Então eu voltei para o Brasil para terminar a faculdade em 2015 e voltei com essa ideia já pensando, legal, eu me identifico muito com as pessoas de outras culturas, eu tenho essa curiosidade muito ativa e formando eu quero realmente voltar para fora. Então, voltando de Budapeste, eu já tinha esse plano em mente de terminar a graduação aqui no Brasil em Engenharia Elétrica, na qual eu estava cursando, e tentar, no meu último ano de faculdade, algumas experiências fora. Foi então que me surgiu a outra oportunidade de ir para a Índia. Eu passei 1 ano na Índia e trabalhando, eu passei no processo de trainee em uma empresa de tecnologia lá. E foi incrível. E eu já escutei muitas digitais de pessoas que moram fora, que quem morou na Índia mora em qualquer outro lugar. E o engraçado foi que realmente esse ditado condiz a verdade, porque quando eu fui para a Índia, eu fui com um contrato já sabendo que eu iria ficar apenas 1 ano. E a partir de lá eu poderia tentar outras oportunidades em outros países. Mas eu resolvi voltar para o Brasil, tentar alguma experiência em alguma empresa brasileira, para ver realmente se eu estava condizendo com aquilo que eu sentia, porque eu já tinha passado 1 ano em Budapeste, na Índia, então eu sempre fui, será que realmente isso faz sentido para mim? Eu realmente querer morar fora para sempre? Então me dei essa oportunidade de trabalho no Brasil. Então eu voltei para o Brasil
depois da Índia. E para me dar aquela certeza de que realmente eu queria trabalhar fora ou não. Porque eu nunca tinha trabalhado assim, em uma empresa grande no Brasil. Eu falei, por que não tentar? Então eu fui para São Paulo, trabalhei um ano como analista de dados em São Paulo. Eu estava gostando bastante do trabalho e da empresa. Porém, sempre com aquele pezinho falando, olha, eu acho que lá fora é melhor. Então, foi onde eu comecei a aplicar para alguns outros processos, só empresas do exterior, na minha área, na parte de análise de dados e desenvolvimento na área de BI. E foi onde eu passei um processo da Electrolux, e foi justamente na época que a pandemia, teve o surto da pandemia no Brasil e no mundo, em março do ano passado. E eu fiquei naquilo, eu falei, vou, não vou, acho que não vai dar certo, então eu coloquei pra mim, se realmente der certo, se todo o processo do Work Permit funcionar, é porque realmente é uma mensagem que é pra eu ir. E todo mundo falando, seu perfil é lá fora, você gosta muito desses ambientes multiculturais, vai e tente. E foi onde eu me coloquei, me dispus a tentar, a arriscar, e todo o processo deu certo e eu fui. E realmente hoje, estando na Polônia, eu tenho certeza que, não vou dizer para sempre, mas que meu lugar agora é fora do Brasil, principalmente pela tomada de decisão. O fator principal foi a questão da qualidade de vida, assim como a Naná disse. E também a questão da cultura de trabalho. Eu vejo que, em questão de seriedade com a missão e os valores da empresa, pelo menos na minha experiência que eu tive, vão muito de encontro. As pessoas são muito mais, não sei se a palavra certa é responsáveis, mas muito mais dedicadas. E tá sendo bem legal a minha experiência, e eu acho que eu tô no caminho certo aí. Legal. E as duas foram pra fora no início da pandemia, é isso mesmo? A gente chegou aqui em dezembro de 2019. Acho que em janeiro começou a função, tipo, a gente se mudou para um apartamento em janeiro. Em seguida, eu lembro, tipo, do meu marido já trabalhando em casa e eu tava procurando emprego aqui. E aí, a gente foi assim até se mudar para esse apartamento aqui agora, que a gente saiu mais do centro, a gente veio mais pro sul de Dublin. E seguimos sem previsão de voltar para o escritório. Eu, como eu disse, eu tô aqui em Berlim tem 2 meses. Eu tive uma sorte, porque eu cheguei aqui, e aí então, eu cheguei aqui no 17 de janeiro. Eu saí dia 16, cheguei aqui 17 de janeiro. E eu só comecei a trabalhar dia 1º de fevereiro. E eu acho muito interessante essa questão de ser multicultural, né? Porque o time que eu estou trabalhando hoje tem pessoas de 18 países diferentes. É uma mistura de sotaques de inglês. Então, eu trabalho com uma menina que é da Grécia. Então, ela tem um sotaque com um inglês mais... um R mais puxado. Eu trabalho com indiano. Trabalho com uma pessoa da Eslovênia, tem gente da América do Sul, Venezuela, Colômbia, Peru, enfim. E é a primeira vez que eu trabalho num ambiente tão diversificado assim, né? E a empresa toda fala inglês, então ninguém fala alemão. Apesar da empresa ser alemã, o idioma oficial da empresa é o inglês. E para mim foi bem interessante, porque... E é a primeira vez também que eu trabalho falando inglês full time, né? Eu falava inglês no Brasil... para quem não sabe, eu trabalhei junto com na Gympass, e a Gympass, por ser uma empresa multinacional, a gente tinha reuniões com os outros escritórios. E lá eu tive mais contato com falar inglês, ter contato com as pessoas, etc. Mas é a primeira vez que eu tive esse inglês full time. Vocês já tiveram, a Nayane já comentou, né, que teve a experiência de morar fora antes. E você, Nana, você já teve essa experiência de trabalhar falando outro idioma? Como é que foi essa questão do idioma para vocês? Já no meu segundo emprego, isso faz muito tempo. Faz muito tempo mesmo. Eu tô na TI faz 12 anos, mais ou menos. Eu lembro que no meu segundo emprego eu trabalhei para a Volkswagen. Tinha bastante gente que falava alemão e inglês. E muitos documentos eram em alemão. Nossa! Sim. E depois trabalhei com outra multinacional, que eu tive bastante contato com pessoas indianas e algumas pessoas dos Estados Unidos. E hoje na Red Hat tem gente em qualquer canto do mundo, porque a empresa tem bastante gente trabalhando remotamente, né?
não só por motivos de pandemia, né? Então, eu tenho colegas dos Estados Unidos. O time que hoje eu tô trabalhando, a maioria está hoje nos Estados Unidos, mas eu tenho colegas brasileiros, tem colegas mexicanos, tem colegas indianos, tem bastante gente da República Tcheca, tem alguns brasileiros também que moram na Alemanha e etc. Tem gente da Alemanha, enfim. Tem a última pessoa que entrou da Espanha e tem um colega da França também. Então, tipo, tem bastante gente, bastante sotaque. Eu adoro ver os colegas russos falando, eu adoro o sotaque deles. É bem legal. Sim, tem bastante gente. A gente adora as threads de comida quando tem um evento social, assim. Esses tempos foi uma colega da Índia falando de uma celebração deles e ela postando as comidas, assim. Esses dias também a gente tava comendo comida... A gente come bastante comida nigeriana aqui, por causa da minha avó. E eu postando lá no grupo do Slack as comidas, tipo, que a gente come, são típicas da Nigéria. E o pessoal adora brigadeiro também. Toda vez que a gente compra o brigadeiro aqui, a gente posta lá e o pessoal fica louco com o brigadeiro. E você, né? Bom, atualmente a minha equipe, ela tem, além de mim, tem um ucraniano e muitas pessoas da equipe são da Suécia e da Itália. Então, é uma diversidade de sotaques muito grande. Mas eu acho muito legal, eu acho até bacana de citar aqui uma experiência que eu tive quando eu estava na Índia, porque lá a Ana citou essa questão quando tem esses eventos, né? Quando o time é muito diverso, tem esses eventos de comida, de trazer o prato principal assim, da casa, que a gente está acostumado. Na Índia aconteceu um evento que a gente tinha que levar a comida mais típica nossa, e como nós, bons brasileiros, a maioria não é vegetariano, assim como eles são, então foi muito difícil de escolher um prato que não tivesse carne, porque se eu pudesse escolher, eu levaria, assim, eu não sou vegetariana, vegana, já tento colocar essa rotina aí de tirar aos pouquinhos, né, porque pra mim, eu cresci numa família com muito churrasco e tal. Mas quando eles me pediram um prato, eu pensei de cara em levar uma alcatra, assim, um molho de uma carne. Aí eu dei por mim, falei, não vai dar, porque até mesmo nos refeitórios da empresa lá na Índia, não tinha opção nenhuma de carne. Era tudo lentilha, feijão, então assim, todas as opções realmente veganas. Nem ovo eles comiam, especificadamente nesse local que eu estava. Então assim, eu tive que bolar alguma ideia para preparar algum prato que eles poderiam estar aptos a comer, que eu não ia interferir nessa questão cultural deles. Mas é bem legal, assim, essa diversidade dentro dos times, porque traz realmente, você amadurece muito em questão de tolerância e respeito ao próximo, de forma que você está num ambiente que ele não é totalmente diverso, de outras culturas, você não tem essa chavinha virada, né? Que você realmente... Tem outras pessoas que não realmente comem o que você come. Então, assim, é bem legal estar trabalhando em questão do sotaque, que você tem que se acostumar. Eu sempre brinco que toda vez que eu vou trabalhar ou ter alguma experiência fora, eu preciso de uma semana para me adaptar ao sotaque daquela pessoa, daquele local. Porque na Índia foi muito difícil para mim, no início, eu não conseguia entender, foi assim, não 100%, assim, eu não conseguia entender uns 90% que o meu chefe falava, então eu tive que, o meu ouvido começou a acostumar com aquele sotaque bem diferente que é do nosso, assim como... Tem um inglês próprio, um inglês, né? Próprio, É um inglês próprio, assim, é diferente. Exato. Eles falam cantando, né? É engraçado. É bem diferente. Eu adoro. Eu também acho bem, assim, é legal. Eu me adaptei, né? Morando um ano lá, eu me adaptei. Mas engraçado que muita gente não tem essa ideia, mas eles falam que o sotaque dos brasileiros também é muito difícil de entender. Então, é um ponto que eu não tinha essa percepção, porque todo mundo falava tanto desse sotaque indiano que seria difícil eu me adaptar, mas também pro lado deles era complicado. Então eu tive que começar, foi onde eu aprendi a falar mais devagar, porque se falar rápido, ninguém vai te entender. Também da parte deles, às vezes eles falavam um pouco rápido, eu pedi pra eles falarem um pouquinho mais devagar, pra eu ter o entendimento total da sentença. E assim você vai se adaptando, e é bem bacana.
Aqui na Irlanda tem a questão do sotaque irlandês também. Que não é... Aqui eles puxam mais o inglês pro sotaque britânico, né? De UK. Mas eles têm o inglês deles, que é muito, muito difícil. Uma coisa que aconteceu comigo uma vez, no bairro que a gente morava antes, na região, né? Eu fui no mercado de tarde, eu sempre parava um pouco, vou no mercado, comprar as coisas ali pra fazer comida. E aqui na Irlanda, a gente não é que não pode, tá? Não é recomendado as pessoas tomarem água da torneira, quem não tá acostumado. Porque acontece nasce um alien na tua barriga, assim, começam uns barulhos estranhos, assim. Então ninguém recomenda quem chega aqui tomar água da torneira, água com calcário? É. É a mesma coisa que... Então, geralmente, eu ia no mercado e comprava água de garrafa, né? Até chegar aos nossos filtros aqui. E eu lembro que um dia eu tava ali, escolhendo a água e tal. E chegou uma senhora bem assim... Ela falou alguma coisa, sparkling, de água com gás, uá. E eu fiquei, tipo assim, minha cabeça, o que é uá? E eu fiquei olhando pra volta. Um lado tinha Coca-Cola, outro lado tinha água com gás, sem gás, saborizado, um monte de coisa. E ela me apontou, pegou uma garrafa de água com gás e mandou, tipo, isso aqui é água com gás. E eu, yes. E ela saiu assim, fiquei, meu Deus, se eu disse a coisa errada pra mulher, não sei lá, vai ter um piripaque depois de tomar água, sabe? E quando a gente chegou aqui, o dia que a gente chegou aqui, o pessoal a empresa que o meu marido trabalha, nos disponibilizou um flat pra gente ficar uns 30, 40 dias até a gente achar um apartamento pra morar. E as pessoas que foram buscar a gente, apresentar o flat, dizer como é que era o funcionamento ali do negócio, eu não entendia nada do que as pessoas falavam. Eu só falava assim, yes, ok, yes. Eu só falava assim, yes, ok. Tá ali vendendo rim. A cabeça não tá entendendo nada. A mulher disse assim, vou vir aqui de noite, vou roubar seus órgãos, vou ficar aqui deitada. Seu marido vai chegar em casa. Mais ou menos isso. E aí, depois que a gente se mudou, né, pra Dublin 6, que eu fui aprender a falar o inglês Irish. Porque eu ficava em casa sozinha, né, enquanto meu marido ia pro escritório. E eu todo dia ia fazer o que a gente chama de lagartear no sol. Né? A gente pegava a bergamota. A bergamota. Nossa, saudade. E ficava no solzinho ali, comendo bergamota. E aí tinha umas velhinhas ali, né? As velhinhas vinham, conversavam comigo, perguntavam se tá tudo bem. E depois foi um senhor que ele fala gaélico até, porque o idioma oficial é inglês, mas tem o antigo gaélico aqui. Então, eu aprendi muito com eles. Tipo, até a gente brinca hoje que quando é pra falar com os irlandeses, quem fala com eles sou eu, né? O meu marido. Esse daí a gente teve problema, precisava ligar, tem que ser eu que ligar, porque às vezes não entende também nada do que eles falam, assim. Mas, tipo assim, idioma foi uma dificuldade, assim, entender o sotaque. Depois foi, eu diria que arranjar um apartamento em Dublin pra morar, que é o inferno. Literalmente o inferno na Terra. Por quais motivos? Porque tem muita gente de vários países. Acho que a maioria das pessoas imigrantes aqui são polonesas, né? Pessoas que vêm e moram aqui. Não digo quem transita, tipo intercambista. Porque intercambista tem muito brasileiro aqui. E na região central de Dublin 2, 4, 6, que aqui não é bairro o nome, né? Eles separam por distrito. E o sul, todos os números são pares, e no norte, todos os números são ímpares. Então, eram umas questões assim, ó. É muito caro o aluguel, porque tem muita gente procurando. Então, obviamente, o preço fica mais caro. Tu te depara assim com coisa. A gente foi ver um lugar lindo nas fotos lá no site, lindo e maravilhoso. 1.300 euros, mais ou menos. Uma localização super boa pra gente. A gente chegou lá, era tipo assim, era uma sala. Aí tinha a cama de um lado, o sofá e a cozinha, assim. Aí tu descia uma escadinha, era o banheiro. Tu tinha que descer uma escada. E era em cima de um restaurante. Então tu ficava o dia inteiro sentindo o cheiro da coifa ali que saía a comida. Aqui também é comum ter aquelas casas com... Tem as casas, tem tipo uma casinha no subsolo, assim. Aí a gente achou aquele lugar que a gente morava em Dublin 6. Que foi tipo assim, o Rua foi lá visitar e fechou. E a gente foi tipo assim, dias e dias a pé, assim. Deu pra conhecer muita coisa também, né? Por Dublin, mas aí quando a gente fechou... E depois que a gente se ligou, tipo, beleza. A gente pagou caro pra morar naquele lugar, mas era o que a gente conseguiu alugar, assim, sabe? Pra gente não ficar, tipo assim, sei lá, sem teto, até a gente juntar dinheiro pra vir mais aqui pro sul. E eu acho que essas foram as maiores dificuldades de morar aqui, assim.
Só fazer um comentário a respeito da água, que eu achei interessante, né? Porque aqui em Berlim tem a mesma coisa. Eles têm o que eles chamam de água dura, que a água tem muito calcário. Então, você precisa se preparar para isso, né? Porque até máquina de lavar, enfim, você precisa ter um produto especial, senão estraga a máquina. Amaciante de água. Mas é exatamente isso. Então, assim, eu tenho uma amiga que eu cheguei, que ela mora aqui, ela falou, não, você pode beber água da torneira, a água da torneira aqui é filtrada, não tem problema. É só você abrir a torneira e começar a beber. E foi o que eu fiz. Eu comecei a beber, eu fui testar para ver se eu sentiria algum gosto diferente, né? Mas o gosto para mim foi super ok. Só que depois de um tempo, minha barriga começou a fazer uns barulhos muito altos, assim, muito altos. Nossa. Aí eu falei, mano, o que aconteceu? Eu comi alguma coisa estragada. Mas assim, era barulhos, não era dor, não era nada, era só barulhos. E aí eu fui ver no Instagram de uma pessoa que mora aqui em Berlim, falando sobre a água. Ela falou assim, eu entrei num grupo de mães e as mães começaram a falar sobre que a barriga começou a fazer barulho, etc e tal. Aí ela começou a explicar que quando você começa a se adaptar, o seu organismo começa a processar e começa a fazer esse excesso de barulho. Mas na hora eu falei, cara, tem alguma coisa estranha, tem um alien saindo na minha barriga, a qualquer momento vai estourar, sabe? Seu pensamento, tem um alien, tem alguma coisa, porque eu lembro que eu tomei a água assim da torneira os primeiros dias aqui. E eu fiquei tipo assim, ó, com a mão na barriga, a barriga fazendo tudo aquele monte de barulho, assim, parecia que tinha um apito na minha barriga, assim. E eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? E geral, eu também que eu tinha comido coisa estragada, coisa velha, alguma coisa. E a outra coisa também é em relação ao aluguel. Eu achei bem interessante esse ponto, porque aqui é a mesma coisa. Eu dei muita sorte, aí eu vou até agradecer a minha amiga novamente, a Aline, porque eu sou vizinho agora dela, porta com porta. A minha empresa, ela contratou uma consultoria que foi responsável por me ajudar em todo esse processo de realocação. E eles estavam também com o objetivo de me ajudar a achar um apartamento. Aí eu comecei a entrar nesse grupo de Facebook, ver vídeo no YouTube sobre como era morar em Berlim, etc. E todo mundo falava, em Berlim é impossível achar um apartamento. Tem muita pessoa procurando, pouca oferta. Então você vai achar um apartamento aonde estiver disponível, não aonde você quer. E no meu caso, eu dei muita sorte porque essa minha amiga tinha um vizinho, ele era holandês, a esposa dele estava grávida e eles decidiram voltar para a Holanda para ter o filho na Holanda. Porque, como estava no lockdown, enfim, eles decidiram voltar. E ia liberar o apartamento em fevereiro. Ela falou assim, Matheus, meu vizinho tá saindo, você quer ver com ele se ele topa aceitar você como inquilino? E ele já era inquilino, né? Então, tipo, subloquei, né? Então, ele alugou e eu subloquei dele. E aí ela me botou em contato com ele, a gente conversou, ele mostrou o apartamento e tudo mais, e perguntou, assim, tem uma questão só que é o tamanho, né? É um apartamento de um quarto só. E minha esposa vem pra cá em junho com meu filho. Ele perguntou, mas não vai ser um problema pra você ter um apartamento de um quarto só, com seu filho e tudo mais? E o mais importante é que a gente tem onde morar. Ele no Brasil, ele já dorme com a gente na cama, então não vai ser o problema. O apartamento tem espaço, a gente consegue colocar uma cama maior aqui, etc. E a gente fechou o contrato, aí como eu cheguei em janeiro, essa minha amiga ela estava no Brasil. Então ela me emprestou o apartamento dela por um mês. Então eu morei no apartamento dela por um mês. Quando deu dia 16 de fevereiro, eu mudei para esse apartamento que eu estou agora. Então a minha dificuldade de procurar apartamento foi zero, entendeu? Meu contrato aqui vai até dezembro, aí depois de dezembro eu posso decidir se eu quero prorrogar ou procurar um outro. E o apartamento mobiliado, então boa parte das coisas que já tem aqui já estavam aqui quando eu cheguei. Então assim, eu dei muita sorte, mas eu estava muito assustado, eu falei, cara, é uma corrida para achar apartamento, eu não vou achar, eu não conheço nada. E diferente dos países que vocês estão agora, não da Naina, que a Naina está na Polônia, mas da Irlanda que fala, por mais seja diferente, ainda assim é inglês, aqui é um alemão. E apesar das pessoas em Berlim, a grande maioria falar inglês, não são todos. Então eu falei, cara, se eu cair num bairro
onde a maioria dos moradores são, tipo, alemão raiz, entendeu? Eu vou na padaria pedir um pãozinho, o cara não vai me entender. E eu fiquei com esse medo assim, eu falei, cara, e aqui não, aqui é super de boa, aqui a grande maioria fala inglês, claro que tem sempre uma pessoa ou outra que não vai falar e tudo mais, aí você aprende o básico ali, um hello, tschüss, guten Tag, sabe? Para poder se comunicar. Mas assim, aí eu volto num ponto que eu acho que é muito importante para quem está pensando em morar fora, né? Independente para onde você vai, o inglês é essencial, né? Então, assim, quem puder investir tempo no inglês, no Brasil, infelizmente, a gente sabe que falar inglês é um privilégio, não é todo mundo que tem acesso, principalmente pessoas que moram mais na periferia, pessoas pretas que também não têm muito acesso a falar inglês. Quem estudou a vida inteira em colégio público, como foi o meu caso, tem que cortar o dobrado para poder falar inglês, então, assim, e isso é essencial se você pretende morar fora. Então, independente do país que você vá, o inglês ele abre portas. E quem puder investir tempo, invista tempo, porque vai recompensar. Não sei se vocês concordam aí, mas é uma coisa que abre portas. Sim, eu super concordo. Eu também tive a mesma situação. Eu estudo inglês agora que eu moro aqui, porque no Brasil pra mim era inviável. No meu caso, eu posso dizer que o inglês é super importante para mim, desde o momento que eu tive a minha primeira experiência em estudar fora. Ele abriu portas que sem ele eu realmente não teria essas oportunidades que eu tive hoje. E o Matheus, ele disse uma coisa muito importante, que o inglês hoje em dia, assim, no mercado de trabalho falando, puxando mais para o dia a dia nas empresas, eu vejo que o inglês ele é essencial, porém ele não é mais o diferencial, não basta mais ter só o inglês. Então, você tendo o inglês ou começando a estudar uma outra língua, para mim, assim, eu vejo que é muito importante hoje em dia. Mas com certeza o inglês ele vai te dar uma oportunidade que, por exemplo, na Polônia é a mesma situação que o Matheus passa em Berlim. Nem todo mundo fala inglês, as pessoas mais velhas não têm, só falam polonês, a maioria delas. Então quando eu vou, por exemplo, no supermercado ou em alguma farmácia que tem alguma pessoa de mais idade, elas só falam polonês. Então eu tive que aprender o básico, e isso foi realmente um desafio que eu tive, porque muitas pessoas aqui não tem. As pessoas mais novas sim falam muito bem, porém as pessoas mais velhas não. E então eu tenho essa dificuldade, às vezes, de ir em algum lugar e não conseguir me expressar. E isso é uma situação muito ruim, porque você tenta comunicar ali por gesto, às vezes não é suficiente, e você vê a necessidade de sobrevivência de você ter pelo menos o básico da língua local. Isso é muito importante. Eu fiquei com uma dúvida para saber quanto tempo vocês estudaram inglês antes de fato sair do país. Eu estudei, eu estudei inglês desde os meus 8, 10 anos de idade. Foi quando eu tive meu primeiro contato com o inglês. Mas é legal, Camila, você tocar nesse assunto, porque até então eu nunca tinha tido a experiência de ir para fora até a minha graduação. Então eu tinha muito bem, eu adorava inglês, sempre, assim, eu sempre fui motivada a aprender, pelo menos a ler e escrever. Então, assim, na minha escola eu tinha os professores de inglês eram muito bons, mas muito voltado para a parte de gramática e de escrita em si, de vocabulário. Mas o inglês falado, através da minha primeira experiência, eu pude ver o quão eu precisava melhorar esse aspecto. E eu percebi que isso só era melhorado com a prática. Então foi a partir da minha experiência que eu comecei a me soltar mais. E hoje em dia a gente, porque no início a gente tem medo de falar e falar errado. Mas hoje em dia, depois de muitos anos de prática, você vê que não é só você que vai falar errado, e falando errado que você vai aprender. Então, é até uma dica que eu dou para quem está ingressando aí, tentando experiências fora, que não tenha medo, você vai errar, assim como outras pessoas também têm algumas dificuldades, e é isso, bola pra frente, vá sem medo e se jogue. Enfim, eu tive todas as oportunidades, porque como eu já comentei, eu fui uma pessoa periférica até eu sair do Brasil. Eu fiz um curso de inglês, que eu tive uma bolsa lá por 2013, eu acho.
ou 2012, eu não lembro, foi na época que eu entrei na graduação. E depois eu nunca mais usei, porque, né, enfim, trabalhava por uma... Mesmo trabalhando para a Volkswagen, né, eu não tinha aquela obrigação, entre aspas, de ter contato com as pessoas. Eu precisava era ler as documentações e tentar entender, né, usar um dicionário, porque eu tinha um dicionário de português-alemão e um dicionário de português e inglês, e era assim que eu tentava estudar, assim, para entender o que era. Aí me caiu a ficha quando fui viajar em 2018 a trabalho. Eu cheguei no aeroporto, cheguei lá e todo mundo falando inglês comigo. Eu fiquei tipo assim, eu não tô entendendo nada que as pessoas estão falando. Me deu um desespero, Eu disse assim, ó, eu vou começar a chorar aqui, eu vou pedir pra ir embora. Ai, moço, me deporta. Quero voltar pra casa. Mais ou menos isso. Deixa eu voltar, né? Deixa eu voltar. Aí... Isso foi pra qual país? Estados Unidos. Ah. Aí tinha uma pessoa lá que me ajudou depois. Fica tranquila, tá tudo bem. Fora as perguntas bizarras que eles fazem lá na imigração dos Estados Unidos, mas isso é outra história. E aí depois eu não vou dizer que eu estudei, que eu me dediquei a aprender, né? Porque aí foi aquela coisa, troquei de empresa, aí eu fazia mais consultoria. Aí eu estou estudando em inglês focadamente desde que eu cheguei aqui. O Duolingo, ele me ajudou ali até, tipo, entender o básico. Eu chegar lá e pedir um pãozinho, sem passar vergonha, né? E... Você passa fome. Você passa fome. Aqui não precisa muito, porque aqui tem os caixa rápido que tu compra, tu mesmo escaneia ali o produto, paga e vai embora. Não precisa ter todo contato com as pessoas. Ah, legal. Mas não é todos os supermercados que tem, né? Tem um mercado aqui que não tem desse negócio aí. E eu fiquei bem feliz que a gente veio pra cá, eu fiz aula, a gente começou a ir pra uma escola, eu e meu marido. Aí veio a pandemia, fechou a escola, fechou um monte de coisa aqui também. E agora que eu faço, os meses pra cá que eu faço aula com um professor nativo, eu fico muito feliz que eu saí do A2 e eu tô indo pro C1 já, do nível de inglês. Então, para mim foi muito mais vivência do que parar. Nossa, que legal. E ter a oportunidade de estudar quando eu era criança, assim. Pra quem não sabe, aqui na Europa você tem os níveis das línguas bem definidos. Então você vai do A1, 1 até o C2, 2, né? Não lembro direito. Enfim. Mas A, B e C. Então você tem um nível bem definidinho. Aqui no alemão é a mesma coisa. A empresa vai me pagar o curso do A11, que é o entry level, né? O básico do básico. E depois você vai seguindo. Então você faz o A1, A12, A21, A22 e assim por diante. E é interessante que padroniza, né? Então cada nível tem o que é esperado que você saiba ao término dele. Aí você pode tirar os certificados, e isso também influencia no caso de você tentar tirar residência permanente. Você precisa de um certo nível para provar que você está apto a se comunicar com os locais, né? Mas para mim é bem interessante saber essa sua história, né? Porque existe esse medo, né, que a gente tem de falar errado, né? E eu tinha muito esse medo, tipo, cara, eu não posso falar errado, as pessoas vão me julgar e tudo mais. Só que eu tive uma professora que ela falou assim, os nativos falam errado. A gente se preocupa tanto em falar certo, mas os próprios nativos falam errado, sabe? É que nem a gente que não fala português e fala português errado, e vem uma pessoa de fora que não fala português e vai se preocupar nos últimos detalhes da conjugação do verbo. E, cara, o próprio nativo muitas vezes não tá pensando nisso. E uma coisa que eu acho que no meu caso foi um facilitador é que, como eu disse, eu tô no ambiente de trabalho que eu tô lidando com pessoas de 18 países diferentes. E a pessoa que eu tenho mais dificuldade de entender é a canadense que tem inglês nativo. Porque ela começa a falar e ela dispara, ela vai muito rápido. Entendeu? Então você precisa falar, calma aí, Michelle, devagar, tá? Porque o restante, apesar dos sotaques, eles falam mais devagar, eles cometem aqueles erros que geralmente todo mundo comete, entendeu? Então, ao invés de perguntar did you, tipo, erra algumas vezes o tempo, só que como você está no contexto, você sabe o que está falando, entendeu? E o mais importante o contexto ajuda muito, entendeu? O contexto ajuda muito. Então, você está naquele ambiente de trabalho falando sobre um assunto, por mais que a pessoa erre, você entende. Se a pessoa quiser entender, ela vai entender. E se ela não entender, ela vai perguntar.
Porque ela sabe que você não é um nativo, que você pode cometer erros também. E se você falar errado, ela não vai ficar te julgando. Nossa, ele fala errado, demita essa pessoa, entendeu? Porque eles sabem que ninguém é nativo. São pessoas que estão falando um inglês que não é a língua nativa delas e estão ali para se comunicar. Então, e uma coisa que eu aprendi também é isso. Não entendeu? Pergunte. Entendeu? Pergunte, peça para a pessoa responder, peça para a pessoa falar mais devagar. E isso vai facilitar a sua comunicação. Não sai de uma conversa sem entender o que a pessoa falou. Ainda mais no ambiente de trabalho. Você vai precisar dessa informação depois. Então, não é difícil, não é fácil. Muitas vezes você vai ficar com vergonha, você vai ficar pensando, pô, mas será que eu posso perguntar de novo? Será que a pessoa não vai achar ruim e tudo mais? Mas conversando com os amigos, eles sempre falam, cara, não deixa, sabe? Porque se a pessoa não te entender, ela vai perguntar. O que me mata de vez em quando, eu não sei o que vocês acham em relação a isso. Hoje em dia a gente está trabalhando no ambiente remoto, né? Então, boa parte das pessoas estão trabalhando de casa e fazem reuniões online. Então, geralmente elas fazem reunião, como a gente está aqui, olhando um para o outro, com a câmera aberta. E o que me deixa nervoso é quando eu estou falando alguma coisa e a pessoa que está ouvindo, ela começa a espremer o olho assim, tipo... Tipo, o que você tá falando? Eu não tô entendendo muito bem. E quando ela começa assim, eu falo, aí eu paro, eu percebo que a pessoa não está entendendo, aí eu tento voltar. Porque me dá um nervoso, porque você vê que a pessoa tá fazendo um esforço. Sabe? A pessoa tá ali, tipo, processando, calma aí que eu tô pegando. Eu falo, não, calma aí, eu vou repetir. Mas é interessante essa questão da língua, de ter sotaques diferentes e pessoas de lugares diferentes, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na Red Hat, foi fazer 1 ano também, e meus colegas estavam tentando conversar comigo e eu ficava assim, tipo, com os olhos bem regalados, assim. Aí meu colega, tu não entendeu, né? Eu disse, nadinha. Aí eu lembro que uma vez a gente trabalha muito em pares, né? E aí a gente foi fazer um pagamento, assim, um colega, e ele abriu o tradutor. E a gente ficou conversando pelo Google. Olha que Translate. sensacional, cara. Bacana. Sim. Eu tenho colegas que falam em espanhol, que pra mim é mais fácil, porque eu sou fluente em espanhol, mas não em inglês, né? E aí facilitou, tipo assim, uma boa parte do trabalho, mas no início, olha, eu não entendia nada do que as pessoas falavam. Eu tenho colegas que estão em Israel, na Índia, na França. Então são tipo 1 bilhão de sotaques em inglês. Eu ficava tipo assim, eu não consigo nem entender as pessoas daqui falando. Quem dirá o seu trabalho. Mas hoje sou uma pessoa melhor, hoje eu entendo as coisas. Só uma pergunta que eu tava pensando aqui. Antes de decidir sair do país, uma coisa que eu fiz foi eu assisti 1 tonelada de vídeos no YouTube, posts, etc. Tipo, como é a vida em Berlim, morando... E principalmente, aí tem um comentário que é mais particular, você hoje em dia, você acha muito conteúdo no YouTube sobre morando em outros países. Então, pessoas morando na Irlanda, pessoas morando em Berlim, etc. Mas eu, como uma pessoa preta, eu senti muita falta de relatos de experiências de pessoas pretas morando fora do país. Porque é diferente, entendeu? Se no país, a gente morando no nosso país já é diferente, morando fora do país é diferente. Então, você quer saber se a pessoa preta que mora no país, sei lá, sente racismo, como é que é a situação lá e tudo mais. Então, eu senti essa falta, né, esse conteúdo. Eu achei algumas pessoas, mas é muito escasso, é um material muito escasso. E como é que foi pra vocês, assim, essa preparação pré-viagem? Do tipo, se vocês foram, não, eu vou de boa, e lá eu descubro, ou se vocês também foram consumindo algum conteúdo prévio para tentar se inteirar um pouco mais da cultura local? Eu lembro que eu olhei pro Juan depois que estava com tudo pronto, que chegou o work permit dele, nosso work permit, né? E aí eu fiquei tipo assim, e se for que nem Estados Unidos e do nada a gente tomar um pouco de graça? Porque, tipo, aqui a gente já tá, tipo, o Brasil tu começa a ficar infelizmente a gente começa a ficar acostumado com a situação, né? Os 2 pretinhos aqui, perdidos na Irlanda, já pensou?
Mas a gente achou uma pessoa que é meu amigo, que é o Lucas, que no Instagram é o Pobre na Irlanda, que eu comecei a conversar com ele. E eu disse, cara, eu tô com medo. E ele, não, vem de boa, que tá tudo bem. Na verdade, tava tudo bem mesmo. Tipo, teve uma amiga que eu fiz aqui, que era nigeriana. Eu fiz, tipo, eu me misturei bem com a comunidade nigeriana daqui. E aí, uma vez ela disse que aconteceu com ela com um taxista. Aqui não tem Uber, né? Aqui só tem táxi. Tem mais isso. E ela fez a corrida de táxi dela, normal, ela e o filhinho dela. E o cara falava, depois que ela pagou até a corrida, tudo, que ela saiu do táxi com a criança e com um monte de sacola, aquela coisa toda, e mochila, e enfim. Que o cara falou, tipo, a sua raça que é o problema. Mas aí, tipo, deu aquele, entre aspas, aquele azar, assim, dele, que o cara chegou num lugar que tem aqui em Dublin, que moram muitas pessoas nigerianas. Né? E aí a gente entra aqui, né, a gente, comunidade preta, né, quando a gente é todo mundo unidinho, diferente do país que a gente nasceu. Aí isso que foi aquela coisa, tipo, todo mundo foi pra cima do taxista, chamaram a polícia, né. Não que a polícia aqui venha fazer alguma coisa, né, mas enfim. Chamaram a polícia e tal. E o meu primeiro choque em relação a isso foi um dia que tava eu e meu marido no centro. Aqui não é que nem no Brasil, que tu vai no mercado e sai com a sacola. Aqui tem que levar a tua sacola, né? Aqui não tem essa coisa de, né? E a gente entrou no mercado de mochila e não tinha ninguém atrás da gente. A gente só se ligou nisso quando a gente saiu do mercado. E aí foi aquela coisa, dá pra morar aqui, sabe? Dá pra morar aqui, assim. Foi o maior choque, tipo, da gente, que a gente entrou no mercado de mochila, os dois de mochila, a gente fez as compras, a gente guardou as compras na mochila. E só depois que a gente saiu que a gente jogou, a gente não tem o nosso, entre aspas, segurança particular aqui, sabe? Dentro do mercado e tal. Mas é de boa, assim, tipo, às vezes a gente tem roupas bem coloridas, assim, e as pessoas param na rua e perguntam. Ou então teve um dia que a gente foi numa loja que tem, quando tava aberta, né, aqui perto, e o cara, o dono da loja é espanhol, e ele perguntou, tipo assim, mas se tu tem 16 anos, assim, o que tu tá fazendo, tipo, sozinha na rua? Eu disse, não, tem quase o dobro de 16, e, né? Como assim? Ele disse que eu tinha 16 e que meu marido tinha 18, assim. Mas eu fiquei com muito... Aqui teve, recentemente teve, até saiu na Globo, eu acho que no Brasil que passou, os casos de xenofobia que acontecem aqui. Aí não é, tipo, questão só de racismo, é mais xenofobia que tem aqui na Irlanda, por um grupo seleto de moradores daqui, entendeu? Que habitam o norte de Dublin, assim. Mas no mais foi até tranquilo, assim. Depois eu conheci o Lucas, que foi ficando mais tranquilo, assim. E pra você, Nai, como é que foi a sua preparação? Então, essa preparação pra Polônia, eu dei sorte que um amigo meu, brasileiro, estava lá, na mesma cidade que eu estou agora. Então ele já tinha me passado todas as dicas. Eu perguntei se ele estava gostando realmente, como tinha sido a ida dele pra lá, a atividade. Então ele estava amando. Então assim, eu tinha esse feedback bem positivo dele, mas eu também fiz minhas próprias pesquisas para saber como que era a questão de aluguel, como que os brasileiros eram vistos na cidade. Tem essa questão também de tanto no trabalho quanto no dia a dia, assim, questão de identidade cultural. E eu pesquisei alguns blogs, vi a disponibilidade de apartamentos. Então lá na Polônia, ao contrário do que é em Berlim e na Irlanda, é bem, assim, pelo menos na cidade onde eu estou, que é Wrocław, é bem tranquilo de encontrar apartamentos, mas na Polônia eu tive essa ajuda desse meu amigo, que foi, assim, muito 10 comigo. Ele me passou todas as dicas, ele me recebeu no aeroporto, então eu já tinha alguém, assim, de confiança ali pra me receber. Eu fui muito sem medo, sabe? Eu fui bem confiando no que ele tinha me passado. Porém, quando eu fui pra Índia, foi até um caso interessante, porque eu sempre conto isso pras pessoas, porque a mídia, assim, pelo menos que eu tinha de noção da Índia, que era um país
que não era lugar de mulheres, eu já tinha ouvido muito isso. A Índia não é lugar para mulher ir, a Índia é um país, entre aspas, sujo. Eu ouvi muitos comentários negativos em relação à Índia. Então eu já fui com esse preconceito formado, o que eu falei para mim mesmo que eu só mudaria depois de eu ter a minha própria vivência lá. Então eu zerei esses comentários e voltei à minha própria opinião da Índia. E todos os blogs de muitos brasileiros que eu li falando de muitos pontos negativos, e eu não liguei, e eu fui, mesmo com esses comentários, eu fui para realmente viver e ter minha experiência. E foi muito legal porque quando a gente não tem essa visão já formada, a gente escreve a página do zero. E foi muito legal, a experiência que eu tive lá foi totalmente aversa do que as pessoas me falaram. Já haviam comentado, muitas pessoas nunca tinham ido pra lá, e realmente a mídia passa umas informações muito nebulosas em relação à cultura indiana, que não é verdade. Alguns pontos sim batem, mas a maioria deles eu fiquei feliz que eu mudei todo o meu conceito da vida na Índia. Então, a dica assim, que eu dou para quem está indo com uma cultura totalmente diferente é pesquise, mas realmente não siga. Tenha a oportunidade de conversar com aquela pessoa, não apenas leia, mas se você tiver algum contato para entrar por meio, igual a Naná disse, que ela conversou diretamente com essa pessoa na Irlanda, converse com ela diretamente, tire todas as suas dúvidas, porque muitas coisas as pessoas vão escrever de acordo com a perspectiva que eles tiveram, não com o que você vá se entregar e vai viver. Então, no meu caso, foi isso. Esse ponto é importante, né? A experiência pessoal, ela pode variar muito, né? Então, não é porque uma pessoa teve experiência ruim que todo mundo vai ter experiência ruim. Então, acho que levar isso em consideração. Algumas pessoas dão depoimentos como se fosse verdade absoluta, né? Tipo, não, o país lá é assim. E tipo, não, infelizmente você teve uma experiência ruim, mas não quer dizer que todo mundo que vai para esse país vai ter a mesma experiência que você. É muito legal, e agora eu quero saber sobre a cultura da empresa. Como é que é muito diferente com as empresas que vocês já tinham trabalhado no Brasil? O que mudou e que vocês gostariam de destacar? As pessoas se respeitam dentro da empresa, principalmente. A cultura da Red Hat ela é bem aberta, sempre as pessoas. Não é aquela coisa da fachada assim, somos diversos. Aí tu chega lá e, né, são as mesmas pessoas, parecem que são as mesmas pessoas de sempre. A gente tem, tipo, os times são muito diversos. Que nem a Naya falou que sobre questões de mulheres na Índia. Meu time tem muitas mulheres indianas, né? Então, tem muitas pessoas indianas e a maioria delas são mulheres, assim, também. A gente tem comitês, digamos assim, da empresa, tem contas focado só em questões de LGBTQIA+, tem comitê só de pessoas negras da empresa, tem só de pessoas neurodiversas da empresa. E assim, vai indo, assim. E eu não volto a trabalhar com uma empresa do Brasil nunca mais. Se depender de mim, nunca mais. No meu caso, atualmente na empresa que eu estou trabalhando, esse ponto que a Ana ela abordou realmente é verdade. Eu concordo totalmente com a questão de respeito. Eu posso listar em 3 pontos: respeito, pontualidade e a questão de ser direto no assunto. Eu não sei se vocês já tiveram experiência assim, mas já passei em algumas experiências no Brasil em que as pessoas interessavam muito as responsabilidades, e se acontecia alguma situação ficava aquela enrolando um pouquinho para chegar no ponto. Lá, atualmente onde eu estou, as pessoas são muito diretas, e ser sincero para elas não é algo negativo, porque às vezes você está trabalhando com uma pessoa, a pessoa fala alguma coisa que ela vê que você pode mudar para melhorar sua efetividade no trabalho, você não aceita muito bem, assim, uma crítica construtiva que eu tô falando. E lá eles falam isso de uma forma muito natural, e no meio de todo mundo, e todo mundo recebe de uma forma muito natural, o que eu acho que é muito legal, assim. E questão da pontualidade, eles são muito certinhos com os horários, eles gostam de trabalhar muito cedo. Então, assim, eu tô começando a trabalhar às 7 da manhã, 7, 8. Eu não trabalho numa startup, então não tem essa questão mais de flexibilidade. A empresa que eu tô trabalhando
ela não tem essa pegada de startup, então acho que esse é o ponto, mas eles gostam de trabalhar muito cedo, começar o trabalho muito cedo e terminar cedo também. Então a gente começa às 7 e às 3h30 da tarde a gente já tá livre. Mas esse 7 da manhã, é 7 da manhã horário de lá ou daqui De do lá, Brasil? 7 da manhã, horário leste europeu. E como é que você tá fazendo hoje? Hoje, como eu vim passar um tempinho aí no Brasil, eu tô trabalhando remotamente daqui, mas daqui a pouquinho eu estou de volta na Polônia, eu tô tendo que cumprir o horário de lá. Então, eu tive que mudar tudo completamente minha rotina de horário. Eu tô começando a trabalhar às 4 horas da manhã e terminando meio-dia. Mas no início foi muito difícil, mas agora eu já acostumei e foi por um período bem curtinho aí. Então, como eles me deram essa possibilidade de passar um tempinho aqui no Brasil, eu aceitei sabendo que essa condição deveria ser cumprida e peitei. Isso, na primeira semana foi muito difícil, não vou mentir. Mas depois da segunda e terceira semana eu já comecei a dormir mais cedo um pouco. Lá pelas 9 horas eu já tava indo pra cama e acordando e tendo o mesmo horário de sono que eu tinha num dia normal, que eu ia dormir mais tarde e acordando mais cedo também. Aqui no meu caso, esse ponto que a Naine colocou da pontualidade é essencial. Então, teve uma reunião que eu fui entrar, a reunião estava marcada tipo assim, para 10 da manhã. E eu entrei 10:02. E tava rolando a reunião já, sabe, avançado. E eu, tipo... E eu fiquei falando, nossa, mano, apareceu, porque tava Google Meet, então quando você entra, aparece seu nome lá, Matheus Dantas, entrou. Eu falei, nossa, mano, eu chegando aqui já dando de brasileiro, atrasado na reunião. E é isso mesmo, assim, o pessoal é muito pontual. Eu trabalho numa empresa hoje que era uma startup. Hoje eu vou dizer que a cultura da empresa está chegando mais próxima de uma empresa mais corporativa. Então, tem umas regras mais rígidas a serem seguidas, mas ainda tem esse ambiente muito diversificado. Hoje a gente não tem, no escritório de Berlim, onde eu estou hoje, a gente tem grupos de diversidade, né? Então também tem LGBTQIA+, tem grupos de mulheres, só que a gente não tem um grupo de pessoas pretas, de pessoas negras, né? E foi um ponto que eu pensei muito sobre isso, porque eu estou numa empresa que, como eu disse, eu estou com 18 países diferentes. Então você tem como dizer que a empresa já é diversificada só pelo esse fator, né? Então tem muitas mulheres trabalhando comigo e tudo mais, mas ao mesmo tempo a questão da raça, da etnia e tudo mais, para mim é importante, porque por mais que sejam 18 países diferentes, ainda assim são pessoas brancas de lugares diferentes. É claro que tem os indianos, etc. Mas em sua grande maioria, até os cargos executivos, ainda assim são pessoas brancas e em sua grande maioria homens e tal. Então eu fiquei muito pensando sobre isso. Como é que eu consigo trazer tudo que eu tinha, essa bagagem de busca pela diversidade, também racial, dentro das empresas, para cá. Eu falei, cara, eu tô chegando agora, como é que eu vou trazer isso pra cá, sabe? Como é que eu vou introduzir esse assunto, trazer que isso é importante? Porque assim que eu entrei, entrou uma moça da Nigéria também. Então, tem essa representatividade, mas ainda não é tão grande. Eu não vejo tanto envolvimento das pessoas com esse tipo de luta, né? Então, eu tenho conversado com as pessoas lá internamente para ver o que a gente pode fazer em relação a isso e tal. Mas, mais especificamente em relação à empresa, por incrível que pareça, eu senti, eu acho que talvez seja pelo fato da empresa ser alemã, e pelo fato que eu tinha vindo de uma empresa super aberta no Brasil, né, super com muita liberdade, por assim dizer, eu entrei numa empresa que ela é mais controladinha. Então, você tem mais burocracias para fazer coisas simples, coisas que eu não tinha tanta burocracia no Brasil, né? Pelo menos na minha última empresa. Não vou falar que todas eram assim, que acho que é uma regra errada pensar assim, mas por ter vivido esse ambiente mais de startup e agora estou numa empresa maior e tal, essa diferença de burocracia interna tem me deixado um pouco, sabe, tipo, nossa, é preciso pedir acesso, é preciso aprovação do gerente, do supergerente, depois não sei o que, lá. Você fica meio assim, tipo, mas
preciso de mais agilidade, sabe? Eu preciso fazer uma coisa rápida. Você colocar tanta burocracia assim, então é só atrapalhando. Mas é isso. De resto, não consigo ver tantas diferenças assim, entendeu? Removendo o fato que a gente já comentou aqui várias vezes, que tem pessoas de vários países diferentes, de resto, sabe, eu não sei. Por isso que eu optei por trabalhar numa empresa open source. Ah, sim. Tem aquela coisa, né? Se tá ruim pra ti, abre um PR. E deu, pronto. Tá, não é tão assim, mas geralmente é assim. Eu lembrei de um detalhe, uma curiosidade bem bacana que eu tenho vivido na Metrolux, é que eu nunca tinha tido uma gerente mulher. E o mais engraçado é que quando eu entrei no time, eu só me deparei com gerentes mulheres. Não tem apenas uma, todas são mulheres. E eu achei isso muito legal, então a cultura de empoderamento feminino também é um diferencial bem grande. Eu senti isso vivendo realmente na pele, sabe? E foi bem diferente, assim, eu tenho gostado bastante. Então, assim, acho que a gente colocou na pauta uma pergunta, mas acho que pra Nana já ficou bem claro, né, que o retorno pro Brasil é inviável. A Irlanda que lute pra me mandar embora. Você, Nai, cogita voltar pro Brasil? Eu não digo que eu penso em ficar lá pra sempre. Mas eu quero passar um bom tempo lá. Esse é o meu plano, assim, de futuro mais recente que eu vejo. No momento, não quero voltar. Eu também não cogito voltar pro Brasil. Um dos principais motivadores de eu buscar a vida fora do país é o meu filho. Então, ele é um dos motivadores. Eu decidi ficar 6 meses longe dele pra dar um futuro melhor pra ele, né? Então, ele ter a oportunidade de estudar em escolas melhores, poder sair na rua, poder brincar sem ter medo de, enfim, ser confundido com um bandido e tomar uma dura da polícia desnecessariamente. Então, assim, a gente sabe que isso é uma coisa que eu queria frisar. A gente sabe que o meu país, que eu estou hoje, a Alemanha, que é a Irlanda, que é a Polônia, não são países perfeitos, têm os seus problemas, mas ainda assim compensa pra gente pelo menos, né? Eu não vou falar pra todo mundo que pra gente compensa estar aqui hoje. A nossa qualidade de vida está sendo melhor do que estaria sendo no Brasil. E eu acredito que pro meu filho, pra minha esposa também, a qualidade de vida deles aqui será melhor. Então, é plano de longa data. Por mais que a gente esteja longe da família, longe de amigos, e eu sinto muita falta, um dos motivos desse projeto estar rolando, tenho dado, é me manter em contato com meus amigos do Brasil. É a minha desculpa de estar falando com a Camila pelo menos quinzenalmente. Acontece que é quase todo dia. É verdade. Então, assim, é um projeto que a gente pensou de trazer informação, ajudar outras pessoas, e ao mesmo tempo é uma forma de se manter conectado, entendeu? Para a gente começar a encerrar o episódio de hoje, queria saber se vocês veem alguma diferença sobre as tecnologias que vocês utilizavam no Brasil e as tecnologias que vocês estão utilizando hoje nas suas empresas. Se vocês acham que a empresa que vocês estão hoje está mais avançada, está mais atrasada em relação ao que vocês utilizavam no Brasil. Acho que não estamos atrasados. A stack que eu trabalho é Python, algumas coisas de Groovy e Cypress, as coisas de teste de UI. Eu sigo usando Vim. Vim? Eu sou idosa, gente, eu tô falando. Eu sei que... É que vocês estão vendo a minha cara, mas eu tenho uma certa idade, mas enfim, eu uso Vim. Desculpa. Então, os ambientes que eu trabalho hoje utilizam a linguagem SQL, Python. A gente faz algumas análises preditivas também com a linguagem R, mas a nível de ferramentas é bem parecido. Em questão de expor as análises, a gente utiliza o Power BI na empresa que eu estou hoje, mas eu acho que isso poderia ter mudar um pouquinho para a gente é mais evoluído no Brasil em questão, por exemplo, a gente utilizava o Metabase, que eu acho que é um pouco mais avançado, mas é bem parecido. Eu posso dizer que é bem parecido em questão das linguagens e dos ambientes de desenvolvimento. Muito legal, pessoal. E agora eu quero muito saber de vocês, se vocês têm alguma indicação para passar para o pessoal. Quer começar, Nana? Eu tenho falado muito sobre um livro de uma pessoa que trabalha
no mesmo time que eu, né? Que é sobre o Quality Engineering, do Oggy Maciel. Eu acho que é um livro para quem tá aí na área técnica e quer entender um pouco mais sobre qualidade. Eu acho que é a melhor leitura. Um livro não técnico, mas acho que serve de leitura para qualquer indivíduo da face da Terra. Porque eu não falo mais com pessoas brancas sobre racismo. Sensacional. Da Roni. Acho que ela mora em UK, agora é uma repórter que escreveu esse livro. E recomendo para todas as pessoas lerem. Séries eu não indico porque eu não assisto, então. Não assisto quase nada de séries. Então, mas acho que a última série que eu assisti, que eu gostei, parei pra assistir um pouco, a primeira temporada, na verdade, foi o Black Lightning na Netflix. Assisti também. E música, quem quiser, quem gosta. A gente tem, eu e uns amigos brasileiros, temos uma playlist no Spotify que é o Pagodev, que são os desenvolvedores pagodeiros. Muito bom! Já vou procurar aqui. Temos os Pagodevs, então. Eu mando o link. Boa. Nai, você tem alguma indicação? Sim, eu tenho um livro que eu li recentemente de uma autora que eu já tinha lido outros livros, que o título é, em português, A Coragem de Ser Imperfeito, da autora Brené Brown. Ela é uma mulher incrível, assim, que eu tenho acompanhado já há alguns anos, que ela fala muito sobre a questão da vulnerabilidade. Então, eu assisti um TED que ela fez há uns 5 anos atrás, desde então ela é uma psicóloga que eu tenho aí pra minha vida, tanto pessoal e profissional. Bom, nesse livro, assim, resumindo, ela fala muito sobre a vergonha, o medo e a coragem de você estar vulnerável em todas as situações. Eu acho que vai muito de encontro com essa questão de morar fora, quem tá tendo ali com um pouquinho de medo, insegurança sobre esse próximo passo a tomar na vida, que basicamente o que ela fala é que você tem que realmente estar na arena ali e muita gente vai estar te, entre aspas, jogando latinha, te vaiando, outras te aplaudindo, então você tem que realmente fazer esse funil dessas pessoas e ir pra frente. E tentar e se arriscar, porque a vida é feita de escolhas e você vai saber se você tá certo ou errado só quando você realmente estiver fazendo. Mais alguma? Eu tô assistindo uma série bem legal, chama Senhor Robô. Acho que ela é da Amazon Prime. E é bem legal que nessa série ele é totalmente voltado a ambiente de programação, a desenvolvedores, que o protagonista ele é um hacker e ele quer quebrar todo o sistema do mundo. Então tem muitas reflexões em questão das políticas inerentes que a gente está tendo aí atualmente. E a crítica é uma crítica bem legal e vale a pena a reflexão que ele faz na série. Legal. Fala a sua, Camila. Eu hoje quero venho aqui dar a palavra de This Is Us. Ai, eu sou apaixonada. Eu já zerei todas. Eu tô assistindo o Senhor Robô porque eu acabei This Is Us. Não estão lançando novos episódios, isso é uma pena. Venho aqui com a palavra de This Is Us. Gente, adoro essa série. Enfim, me emociono demais assistindo. Eu choro junto, enfim, eu entro na história demais. Enfim, eu não assisti tudo ainda não, mas em breve. Enfim, recomendo. É isso que eu tenho pra hoje. Não, legal. Eu vou indicar um podcast que não tá lançando episódios recentes, mas ele é uma série chamada Projeto Humanos, na temporada do Caso Evandro. Para quem gosta de... tem um termo exato para isso, que é tipo história verdadeira. Então ele conta todo um relato de um caso que ocorreu, de um assassinato do garoto Evandro, lá no interior do Paraná, na década de 80, se não me engano. É uma história 90. Super pesada. 90? Então é uma história super pesada, mas é real. Então, assim, você escuta achando que é um filme de terror, mas quando você vai ver, tipo, é real. E aconteceu no Brasil, no interior do Brasil. É muito bom, tem algumas temporadas, sinceramente não vou lembrar de cabeça agora quantas são. Os episódios são longos, então geralmente tem mais ou menos 1 hora de episódio, mas você pode escutar na velocidade avançada e tal, mas vale muito a pena, porque ele vai cavando a história, trazendo relatos, ele conversa com pessoas da época, conversa com os acusados, conversa com os envolvidos, e cara, ele estruturou
os episódios de uma forma que você vai ouvindo, aí você fala assim, não, fulano é culpado. Aí ele vai e traz outro fato, fala, não, então ciclano é culpado. Aí depois ele traz outro fato e fala, não sei mais quem é culpado. Legal. Então é muito interessante, é muito interessante. Novamente, é uma história real, uma história que aconteceu e com muitos erros na investigação, muita coisa bizarra. Recomendo escutar. Quem não conhece, Projeto Humanos. Inclusive vai ter uma série na Globoplay. Se não me engano, eles estavam gravando a série, vai ter livro, enfim. E também queria indicar uma série da Netflix. Como a Nana disse que ela é velha, eu também tô ficando velho, eu tenho 34 anos, então... eu comecei a perceber que se eu for tentar assistir uma série que tenha mais de 40 minutos, eu durmo no sofá. Eu começo a assistir e durmo no sofá. Então eu comecei a assistir Community, na Netflix. É uma série de comédia. Tem, cada episódio tem 20 minutos, 25 minutos. Começa não tão bom. O começo não é tão bom, os primeiros episódios, mas depois pega no tranco. E, cara, eu acho muito engraçado, assim, muito engraçado. Não é um humor muito escrachado, mas eu acho que vale a pena. Pra quem quer terminar o dia esvaziando a mente de, tá estressado, tá pensando em muita coisa, assistir Community, que são 20 minutinhos, você dá aquela risada e pronto, dá aquela rechada e pronto. Se quiser assistir outro, assiste, se não, pega a sua dose de comédia diária ali e vai embora. Muito, muito, muito obrigada por participarem desse episódio. Foi um prazer imenso tê-los aqui. Espero muito que voltem quando quiserem. Espero que tenha sido bom bater esse papo também para vocês. Obrigada, pessoal. Eu também quero agradecer a Nayane. A Nayane eu já conhecia de um certo tempo, já é amiga de trabalho. E a Nana também por ter aceitado esse convite. A Nana, como eu disse, você não tinha nenhum vínculo direto com a gente e aceitou esse convite, então pra gente foi bem legal da sua parte. Obrigado pelo tempo de vocês, por estarem aqui. E vamos mantendo contato. E vocês querem deixar algum contato? Querem deixar rede social, Twitter, LinkedIn, e-mail? O meu site tem tudo lá. Todas as minhas redes sociais vocês acham no meu site. Que é o Shebang Bash. Porque eu sou velha. Eu usei Shebang, né? Quem entendeu por trocadilho entendeu. Shebangbash.dev é o meu site. Ou qualquer rede minha, Instagram, Twitter, qualquer coisa, é Shebang Bash também. Bom, no meu caso eu não tenho nenhum blog, eu não produzo assim, muito conteúdo, eu sou uma pessoa mais assim, privada, mas quem quiser me adicionar no LinkedIn, o meu nome tá como Nayane Silva, então sintam-se dizer, será um imenso prazer. Sempre aceito todo mundo lá e adoro trocar ideia. E a música de encerramento hoje é homenagem ao meu filho Caio, Lodeando, do Marcelo D2. E para quem ficou até agora, um bônus: erros de gravação. E, todas que a gente foi, todas elas, assim, ó, muito mofo na parede. Você quer falar no microfone, gato? Nossa. Eu disse que ele ia vir participar em algum Participação momento. especial.